Bom, tá, então, gente, vamos no pique, então. Daqui a pouquinho tem a sessão às 5 horas da tarde, porque agora nós vamos seguir a nossa programação especial desta semana, em que estamos debatendo os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA, que é considerado um marco aí na proteção dos direitos, deveres e garantias sociais das crianças e adolescentes. E hoje a gente vai falar especificamente da primeira infância, que vai até os 6 anos de idade, né? Uma fase fundamental para o desenvolvimento da estrutura física, psíquica, as habilidades sociais, etc. E as experiências nesse período influenciam por toda a vida, por isso é importante que as crianças tenham uma boa primeira infância, né? E para debater esse assunto aqui com a gente, tem vários desdobramentos aí, a gente está aqui numa sala do Zoom com a professora doutora da Unesp, Fernanda Mota de Paula Rezende, ela que também é integrante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a pediatra Andréia Zocal Mingotti, que é gerente da Saúde da Criança e do Adolescente, a Mariana Pugliese Barbosa, coordenadora da Proteção Social Básica, a Leandra Herrera, coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, a Ana Paula Santana, terapeuta ocupacional da Associação Renascer, representando aí a sociedade civil, e a Elisângela Falanque, conselheira tutelar Sul. Nem sei por onde começar, vocês decidem. Vamos começar, então, pela ordem aqui, com a Andréia Zocal, pediatra, gerente da saúde da criança e do adolescente, fazer uma introdução sobre a primeira infância, pedir para ser, não breve, mas direto ao assunto, porque senão não dá tempo aqui de todo mundo falar, exibir os vídeos que nós temos, etc. Doutora, muito obrigado, viu? Boa tarde, eu que agradeço. Eu vou falar rapidamente, então, das unidades de saúde, né, que ficam no território. Elas são a porta de entrada do usuário, onde são realizadas em conjunto as ações de saúde, né? Então, assim, tanto no âmbito individual como no coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, vacinação, avaliação nutricional, diagnóstico, tratamento, atenção à saúde mental, reabilitação, redução de danos, manutenção da saúde, com o objetivo de promover uma atenção integral à saúde da criança e do adolescente. Desde o pré-natal, né, a gestante, para que ela tenha um pré-natal de qualidade, consequentemente o nascimento de um bebê saudável. A gente tem inserida nas maternidades uma enfermeira que ela faz toda a orientação sobre o aleitamento materno, e ela também já agenda a primeira consulta desse recém-nascido desde a alta para a primeira consulta da unidade básica de saúde. Na consulta de acompanhamento, o pediatra ele acompanha... Doutora, só um minutinho, deixa eu pedir para as outras debatedoras, se enquanto uma fala, se as outras podem fechar o microfone, porque senão o som fica reverberando e fica de difícil compreensão. Aí, acho que agora sim, agora vai melhorar. Vamos lá, doutora. Tá. Então, assim, o objetivo, na verdade, é garantir a saúde integral da criança e do adolescente, né? Então, assim, desde o pré-natal, a gente já se preocupa com esse bebê, né, na barriga. Então, a gente quer que tenha um pré-natal de qualidade, uma assistência de qualidade, para depois esse bebê, no nascimento, nascer um bebê saudável. A gente tem nas maternidades uma enfermeira que ela já faz todo o aconselhamento e orientação ao aleitamento materno, e ela já agenda a primeira consulta do bebê na alta, já sai com essa primeira consulta agendada. Nas consultas de puericultura que são realizadas nas unidades de saúde, os pediatras eles vão acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, o desenvolvimento ponderostatural, peso, altura, status adequado, né? Orientar a vacinação, orientar o aleitamento materno, orientar sobre o banco de leite humano, para encaminhar os grupos de educação alimentar, grupos de bebê clínica, que é aquele que faz toda a prevenção, né, de higiene da do bebê até 4 anos de idade, tá? Em caso de faltosas as consultas, tanto a gestante como os bebês, a unidade ela faz uma busca ativa, né, principalmente nesses prioritários, recém-nascido de risco e tudo mais, para poder remarcar essa consulta e a gente garantir esse acompanhamento. Nós temos 27 unidades básicas de saúde, onde a gente realiza um trabalho de equipe multiprofissional, né, social, psicóloga, enfermeira, pediatra, assistente social, nutricionista, dentista
e alguns outros, né? E atender a criança de forma integral. Dessa maneira, a gente acompanha e organiza os fluxos dos usuários entre os diversos pontos de atenção, de rede, né? E aí, quando necessário, são feitos encaminhamentos aos especialistas, realização de exames. Então, assim, dessa forma, a gente consegue garantir o acesso à saúde, que é um direito de todos, tá? A gente fez alguns vídeos, se for possível passar alguma coisa, Alexandre, sobre os programas de apoio ao desenvolvimento infantil. Sim, a gente está com os vídeos aqui. Deixa eu ouvir todas primeiro, para fazer uma introdução rápida, todo mundo. Aí, na sequência, a gente vai jogando os vídeos aos pouquinhos. Tem uns vídeos bacanas aqui. Tem a Michela Barcelos, a Simone Seco, a Adriana Ferreira, a Andréia Paz e a Ana Prank, falando cada uma aí da sua área. Bom, deixa eu ouvir agora a professora doutora Fernanda Mota de Paula Rezende, que é também do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, para ela falar sobre a universalização da educação na primeira infância. Cadê a doutora Fernanda? Não está aí? Não está? Então vamos passar para Mariana Pugliese Barbosa, coordenadora da Proteção Social Básica, falar da proteção da criança na primeira infância. Mariana. Boa tarde, muito obrigada. Eu acho que, primeiramente, para falar da proteção social, né, da assistência social, eu acho que é importante a gente dizer que a assistência social ela tem sua centralidade na família, então, com a oferta de ações no sentido de apoiar as famílias, né, na sua função protetiva, né? Essa oferta do Estado junto às famílias nesse apoio. E aí a assistência ela tem, então, provisões objetivas, que são os programas, né, de transferência de renda e os benefícios, e relacionais, que são os serviços, né, que atuam, então, na prevenção e na promoção dos direitos. Então, especificamente sobre a primeira infância, no campo mais objetivo, né, dos benefícios, a gente tem o programa Bolsa Família, que atende a família como um todo, mas que tem um benefício variável, que ele é específico para a gestante, para a nutriz, né? Considerando, então, a importância, né, dessa suplementação de renda nessa fase do desenvolvimento do bebê, que já começa com a gestação, né? E a importância do aleitamento materno nos 6 primeiros meses. Então, da nutriz ter essa garantia de renda. Nós também temos o programa Viva Leite, que é um programa estadual com fornecimento de leite, né, para crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses. Esse é um programa estadual, né, como eu já disse, e que oferta até 15 litros de leite por criança, também considerando, né, a importância de leite, né, nessa primeira fase, né, da primeira infância. E no campo relacional, eu gostaria de frisar bastante, né, que a gente tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 0 a 6 anos, que é um serviço que ele visa o fortalecimento do vínculo do cuidador com a criança, considerando, né, a importância mesmo do afeto, de ações que potencializem a linguagem, a sociabilidade, o diálogo, né? Entendendo que a importância do desenvolvimento dessas ações e o impacto que isso tem, né, posteriormente na vida da criança e do adolescente. Esse é um serviço novo, assim, no campo da assistência social. São José do Rio Preto tem investido bastante nele, né, equipando os CRAS para que isso fosse possível, com brinquedos, com materiais que possibilitem, então, esse brincar e essas ações dos cuidadores com as suas crianças. Acho que do campo da assistência é isso, fico à disposição. Bacana. Vamos ouvir agora a introdução, aí, a fala inicial da terapeuta ocupacional Ana Paula Santana, da Associação Renascer, que vai falar também da área dela, e ela que é representante da sociedade civil no Conselho da Criança. Boa tarde a todos, é um prazer fazer parte. Bom, vou falar um pouquinho da Associação Renascer, né? Nós somos uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. O nosso público-alvo são crianças com deficiência intelectual, crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Nós oferecemos 3 serviços à população,
que é de saúde, educação e assistência social. O serviço que abrange a primeira infância, que é de 0 a 6 anos, é a saúde. Então, vou falar um pouquinho da saúde. A nossa reabilitação clínica ela é composta por terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiras, médico psiquiatra, neurologista e psicólogo. Essa criança, ao ser encaminhada para o nosso serviço, ela passa por uma avaliação multidisciplinar e, após a avaliação, ela é encaminhada para esses atendimentos. Então, ela é direcionada para as áreas de atendimento. Falo do âmbito da terapia ocupacional, nós temos várias ocupações. E quais as ocupações de uma criança? É o brincar. Então, essa criança ela é desenvolvida através do brincar pelas diferentes áreas. Porque através do brincar a gente desenvolve, ela constrói novas aquisições que serão primordiais e fundamentais para o seu futuro, para aquisições futuras e mais complexas. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho da Associação Renascer para a primeira infância, de 0 a 6 anos. E eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Tá certo. Vou registrar aí, parece que a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a Camila Sparvoli, entrou também. Não sei se ela vai querer falar, mas eu passo a palavra agora para a Leandra Herrera, coordenadora pedagógica da Secretaria da Educação, que vai falar um pouquinho aí, vai introduzir a primeira infância, se quiser falar agora ou depois, da questão do acesso ao ensino fundamental, aí como é que está a nossa situação. Leandra. Boa tarde a todos, boa tarde Alexandre e os demais participantes. É um prazer falar com vocês e representar a Secretaria Municipal da Educação, em nome da professora Sueli Costa. Falar da primeira infância é um prazer muito grande, porque nós temos mais avanços do que desafios nesses 30 anos de ECA. Então, hoje, a rede municipal de ensino conta com 85 unidades escolares que atendem a primeira infância. Nessas 85, nós temos 72 do município e 13 parceiras. E um total, peguei os números de hoje, mas isso muda a todo momento, atendemos 18.800 alunos nessa faixa etária. E temos ainda alguns desafios, mas tivemos muitos avanços. Bacana, tá aí a Leandra Herrera, coordenadora pedagógica da Secretaria da Educação. Eu passo a palavra agora para Elisângela Falanque, conselheira tutelar do Conselho Sul. Elisângela, fala para a gente da primeira infância, imagino que é com o que vocês mais lidam, são os pequenininhos, no Conselho Tutelar. Como que é a situação de Rio Preto? Muito problema ou aqui ainda a gente está bem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os demais participantes. Realmente isso que você falou, o Conselho Tutelar, ele tem atuado de forma constante e ininterrupta no município de São José do Rio Preto, atendendo as nossas crianças e os nossos adolescentes, em particular nesse momento, falando da primeira infância. Nós recebemos muitas demandas no Conselho Tutelar envolvendo crianças de 0 a 6 anos de idade, com as mais variadas formas de violência possíveis e imagináveis, E maus tratos, negligência, abandono. E nós temos recordes de atendimento no início dos anos aí, com a questão das creches, que envolvem essas crianças nessa faixa etária. A procura no Conselho Tutelar de pais responsáveis em busca de uma vaga numa creche, ela é bem grande. Parte dessa demanda suprida, uma parte na espera, uma parte ali a gente tentando se organizar com a Secretaria de Educação. A Leandra está aí para falar sobre isso também, mas a nossa maior demanda em relação a essas crianças realmente é a questão de vaga em creche no município. E o Conselho Tutelar, ele atua no direito da criança, na garantia desse direito, na defesa, quando esse direito ele é violado pelo pai, pelo responsável, pelo familiar, ou ele é violado até mesmo pelo Estado, Então, a gente está aí em busca dessa garantia do direito dessa criança
em especial nesse momento, nessa criança de 0 a 6 anos de idade. Bacana. Elisângela Falanque, a conselheira tutelar, Conselho Sul. Daqui a pouquinho a gente volta a falar aí de mais situações envolvendo o Conselho, porque agora a gente ouve, então, por fim, a Fernanda Mota de Paula Rezende, ela que é professora da Unesp e também representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Fala para a gente, doutora Fernanda, sobre a educação, a importância da educação na primeira infância. Acho que a gente está com um probleminha aí com a conexão. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Não dá. Vamos tentar melhorar a conexão com a doutora Fernanda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora de novo a palavra para a doutora Andréa Zocal, mas antes a gente tem um vídeo que foi gravado pela Michela Dias Barcelos, gerente da imunização da Secretaria de Saúde, vai falar um pouquinho da importância das vacinas, da imunização nessa primeira infância, e depois a gente ouve a doutora Andréa Zocal, pediatra, para completar e falar mais alguma coisinha em questão de saúde. Vamos conferir rapidinho o videozinho. Nestes 30 anos de ECA, nós temos que comemorar todas as conquistas alcançadas, mas também temos que refletir que muita coisa ainda precisa ser feita para garantir o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes. Quando falamos do direito à saúde, não podemos esquecer de um aspecto muito importante, que é a imunização. As vacinas são consideradas uma das grandes conquistas da humanidade e graças a esses produtos que são seguros e eficazes, muitas doenças foram erradicadas, eliminadas e controladas. Infelizmente, nos últimos anos, quedas nas coberturas vacinais estão ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo todo. Os fatores que contribuem para essa queda nas coberturas vacinais são diversos. Desde fake news, medo de eventos adversos, movimento anti-vacina, descrença na importância das vacinas e também muita falta de informação, de acreditar que como essas doenças estão controladas, não é mais necessário vacinar. É importante destacar que a vacinação é um direito e por isso não compete às famílias a decisão de vacinar ou não. Todas as vacinas que estão no calendário são comprovadamente seguras e eficazes. E é nossa função, enquanto profissional de saúde, família e sociedade, garantir esse direito. Legal, gente. Tá aí a importância das vacinas, então, segundo a Michelle. E aproveitando um gancho importante que ela falou, que são as fake news e os movimentos anti-vacinas, queria repercutir essa fala dela com a doutora Andréa Zocal, que é pediatra e sabe da importância das vacinas, e a gente tem visto aí um movimento muito forte contra a vacina, o que ressuscitou, inclusive, o sarampo recentemente. Doutora Andréa, fala também para a gente aí da importância da vacinação na primeira infância, na prevenção aí de várias doenças, né? Ligar o microfone, doutora Andréa. Elas são extremamente importantes porque, assim, elas garantem a proteção de várias doenças que são muito graves, entendeu? E que, assim, com a vacina, a gente conseguiu, através de anos e anos, a ter essa proteção e, por exemplo, a meningite por hemófilos, praticamente a gente não vê mais hoje, né? E, assim, antigamente, ela deixava sequelas seríssimas. Então, assim, a vacina ela é de extrema importância e assim, ela é super recomendada, tem o calendário
calendário, né, de vacina que tem que ser seguido certinho, ele é um direito da criança. Então, assim, as mães têm que acompanhar certinho, porque são doenças evitáveis. E o sarampo foi exatamente isso, um exemplo, né, entendeu? Que voltou novamente, é uma doença que a gente já tinha erradicado do Brasil. Então, assim, é muito triste. Então, agora a gente está aí na luta, esperando sair a vacina para o Covid, todo mundo desesperado, mas depois, quando sai a vacina, todo mundo esquece da importância dela, né? Então, eu acho que tem que ter essa visão, tem que fazer o acompanhamento com o pediatra certinho, para ele estar orientando e não deixar atrasar as vacinas, para a gente garantir realmente, né, a saúde desse bebê, dessa criança, desse adolescente, desse idoso, todos os ciclos de vida realmente, né, para a gente conseguir que tenha um sucesso no tratamento, na qualidade de vida de todos. Doutora, rapidinho para eu passar agora para a doutora Fernanda, mas antes, rapidinho, em que ponto aí da história, em que esquina da vida que aconteceu essa mudança das pessoas se revoltarem contra a vacina? A gente vê agora em rede social todo mundo aí dizendo que não vai tomar a vacina do coronavírus, porque é feito na China. Aonde que aconteceu essa inflexão? Na verdade, é tudo fake news mesmo, né? Na verdade, o pessoal acaba tendo medo, como, assim, de efeitos colaterais que são raros, na verdade, da vacina do Covid, a gente nem sabe ainda, porque ela ainda está nas fases de estudo, né? Mas, assim, de efeitos colaterais. Então, em algum momento, alguém lança alguma fake news e começa a ter essa disseminação em massa. Hoje em dia, na verdade, os meios sociais, as mídias, né, elas acabam indo muito rápido através das redes sociais. Então, assim, o povo acaba acreditando que é verdade, sem ler a fundo realmente, né, o estudo, sem entender realmente, ou conversar com as pessoas que entendem, e acaba disseminando. E aí vai criando essa falsa imagem, entendeu? Que o pessoal acho que vai ficando com medo mesmo. Então, assim, sempre tem que conversar com um profissional de saúde, porque só ele vai saber estar orientando se tem efeito colateral, quem pode, quem não pode. Então, assim, eu acho que é extremamente aconselhável escutar a opinião de quem estudou anos para isso, entendeu? E que quer o melhor do paciente. Então, não acreditar em fake news, eu acho que o que a Michela falou é exatamente isso, né? Para a gente conseguir controlar essas doenças que a gente consegue controlar através de vacina. Maravilha. Deixa eu passar então para a doutora Fernanda Mota de Paula Rezende. Vamos ver se agora a conexão está legal. Fernanda, fala para a gente a importância da educação na primeira infância e se a gente atingiu já a meta de universalização aí de acesso ao ensino fundamental, principalmente à creche. A conselheira já disse que não, mas queria ouvir a senhora. Boa tarde, Alexandre. Opa, agora sim. Pode falar, está perfeito. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo agora, né? Eu sou representante da Unesp no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. É um conselho participativo que propicia aí a participação do poder público e também da sociedade civil, né? Gostaria de destacar, né, que essa oferta, né, de vagas em creche, ela é algo essencial, né, e até mesmo está sinalizado no Plano Municipal, né, para a Infância e Adolescência, que foi apresentado este ano, né, para o município de São José do Rio Preto, essa demanda por ampliação das creches, né? Então, acredito que, como foi um plano intersetorial envolvendo as secretarias de assistência, esporte, lazer, cultura e educação, né, que nós vamos ter aí uma análise e um tempo, né, de formulação e implementação para que se possa preparar, né, o município e o sistema municipal de ensino, né, para ofertar essa ampliação das vagas, né? Agora, a nossa preocupação atualmente, né, principalmente agora em tempos de pandemia, é assegurar, né, a educação dessas crianças, né, as crianças em fase, né, da primeira infância, que são as crianças de 0 a 6 anos, né, que elas continuem tendo acesso à educação, né, mesmo que isso aconteça de forma remota, né, na modalidade de educação à distância, tá? E aí gostaria de colocar que, assim como destacou o doutor André, promotor da infância no dia de ontem, né, que a população precisa estar atenta, né, às novas propostas que virão dos governantes, né, porque nós estamos aí às beiras de uma nova eleição,
né, prestar atenção nesse plano municipal para a infância e adolescente, porque se constitui enquanto uma política de Estado, né, e para que essas políticas de Estado, principalmente essas voltadas para a primeira infância, possa ter, né, a efetivação da implementação, necessário se faz, né, a elaboração, a formulação de boas políticas de governo. Fernanda, para completar, já que você também não fez a tua abertura, o acesso à educação na primeira infância, ele é fundamental e decisivo na formação social, cognitiva, motora, etc., da criança, ou não tendo acesso, ela também consegue se desenvolver com a mesma desenvoltura? Alexandre, é fundamental, né? Essa formação, né, em nível da primeira infância leva a criança, né, ao desenvolvimento e ao aprimoramento da capacidade cognitiva e também da sua sociabilidade. Quando nós revisitamos, né, a história das instituições escolares, sobretudo a consolidação das creches no Brasil, né, nós percebemos que ao longo dessa história dessas instituições, as creches elas foram aí imbuídas de um caráter assistencial, né? E com o decorrer do tempo, com a passagem dos anos, né, e com a força dos movimentos sociais e das demandas da sociedade, bem como da classe trabalhadora, essa creche ela foi ganhando outro caráter, né? Então hoje a creche ela não tem somente um caráter assistencial, ela tem também um caráter pedagógico, né, intencional para o desenvolvimento dessas habilidades, que seriam a capacidade cognitiva e a sociabilidade do indivíduo. Bacana. Agora, a vez da Mariana Barbosa, da Proteção Social. Ela falou vários programas que tem aqui em Rio Preto e em outros lugares, questão do leite, o Bolsa Família, etc. Mas eu queria saber dela onde nós ainda somos carentes, quais são as principais carências sociais das famílias carentes, lógico, né? Para a primeira infância, quais são ainda os desafios, Mariana? Eu acho que um grande desafio que a gente tem atualmente é realmente esse enfoque na importância do relacional para essa fase do desenvolvimento. Eu acho que, como as colegas colocaram, esse estímulo à linguagem, ao cognitivo, à sociabilidade, ele é tão importante quanto os incentivos de forma mais objetiva que nós temos, né? Então, a proteção nessa faixa etária, ela gera seguranças para essa criança que vão acarretar, vão se refletir, né, ao longo de todo o seu desenvolvimento. No aspecto desses programas e desses benefícios, né, que eu coloquei para vocês, eu gostaria de destacar a intersetorialidade deles e colocar isso, inclusive, como um avanço. O programa Viva Leite, ele tem uma transversalidade com a saúde e com a educação, que é onde é feita a entrega do leite, né? Então, eu gostaria de pontuar assim, a importância dessa intersetorialidade para o fortalecimento das políticas. O acesso para esses programas é via CRAS, né, via Cadastro Único, onde a família pode entrar em contato com o CRAS, né, da sua região, para poder se cadastrar. É importante entrar em contato nesse momento, né, porque por conta da pandemia nós temos priorizado os atendimentos agendados ou de forma remota. Rapidamente, a questão da desnutrição infantil. A gente ainda tem em Rio Preto aquela situação que a gente sempre via de criança desnutrida, ou hoje isso já é passado? Bom, enquanto assistência social, eu posso dizer que a situação de vulnerabilidade, né, socioeconômica, ela se reflete, né, em todas as faixas etárias, inclusive na primeira infância. Mas nós observamos a atuação das políticas, inclusive junto, né, com a política de saúde, de uma forma muito eficiente nesse sentido. Existe todo um monitoramento, um acompanhamento. Como eu citei o programa Bolsa Família, uma das condicionalidades desse programa é a pesagem para que, junto com a transferência de renda, haja a garantia de acesso às políticas. Então, tanto a política de educação, existe um acompanhamento de frequência escolar,
quanto da política de saúde, né? Então, eu observo que, claro que a insegurança alimentar ainda é um desafio, eu acho que para o Brasil como um todo, mas eu vejo muitos avanços aqui no município, inclusive por conta dessa intersetorialidade. Queria pontuar também que hoje, nas 10 regiões de São José do Rio Preto, existem reuniões mensais que acontecem entre as diversas políticas públicas, inclusive com a participação da sociedade civil. Essas reuniões, elas têm representantes das diferentes políticas e tem um representante que faz a articulação dessas demandas com a administração, né, com a gestão. Então, elas têm trazido bastante resultado, né, que a gente... frente, né, a importância mesmo dessa união das políticas para a garantia do direito, né? A mesma criança que nós atendemos é a criança que passa pelo conselho tutelar, que passa pela creche. Então, também acho que seria muito importante pontuar isso como um avanço recente, né, aqui do município. Ok, deixa só eu falar para vocês, a gente tem mais 5 minutos, que daqui 5 horas começa a sessão ordinária, mas também já fica o convite, se a gente tiver que voltar a debater isso amanhã, quarta, quinta-feira, já tá acertado. Eu recebo uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Heloísa, ela pergunta o seguinte: a presença da mãe é fundamental na formação da criança até os 3 anos, ou melhor seria a vida inteira? Aí ela fala, não há carência em projetos com a participação dos pais, esporte, culinária, artesanato, etc. Não sei quem pode responder, a Leandra, talvez? O áudio, Leandra, ligar o microfone. Assim? Vocês me ouvem? Opa, isso, vamos lá. Aí, olha, respondendo à pergunta da ouvinte, assim, a participação dos pais na primeira infância ou em qualquer outra idade da criança é fundamental. A vantagem da criança estar numa creche nesse período é que ela vai ser mais autônoma, ela vai interagir com outras crianças, e aí tudo isso faz parte de um processo de desenvolvimento social e cognitivo, como a professora Fernanda disse. Então, é muito importante. E como ela disse também, há um tempo atrás, aí, na década de final dos anos 70, essa educação na creche, seja na creche ou na segunda etapa, ela foi muito estudada. Nós temos muitas pesquisas. Ai, caiu. Caiu aí? Desculpa aí, voltei. Tá, vamos lá. Nós temos muito estudo, porque antes a criança ela era tratada como um mini adulto, né? Um ser passivo, onde o protagonista não era a criança, eram os adultos. E hoje não, hoje a criança é protagonista do próprio desenvolvimento. Então, mãe, o ensino de 0 a 3 anos, ele não é obrigatório, ele passa a ser obrigatório dos 4 anos para frente. Mas isso não quer dizer que a criança não tenha o direito e não seja importante. Bacana, gente. Antes de eu passar, eu vou querer ouvir a Elisângela Falanque, do Conselho Tutelar, mas antes a gente vai ouvir o vídeo que a psicóloga Adriana Ferreira, da Vigilância em Violências, mandou para a gente, e aí na sequência a gente ouve, que é do mesmo tema, e Conselho Tutelar, a gente ouve a Elisângela Falanque. Vamos lá. Você sabia que as violências é um grave problema no desenvolvimento de crianças e adolescentes? Você sabia que podemos resolver conflitos sem usar a violência? Nosso cotidiano é desafiador e nos coloca em situações que recorremos ao uso da violência. Muitas vezes porque repetimos os comportamentos dos nossos pais, dos nossos avós. Mas saiba que somos capazes de ter habilidades, de ter atitudes, linguagem e comportamentos não violentos, baseado na negociação,
no diálogo, na argumentação e na cooperação entre você e o outro. Se você sentir que precisa de ajuda ou identificar alguém que necessita de ajuda, procure na sua comunidade os CRAS, as UBSs ou as escolas. Tá, então a fala da Adriana Ferreira, psicóloga da Vigilância em Violências da Prefeitura Municipal. E aí, sobre isso, eu vou ouvir, então, a Elisângela Falanque, ela que é conselheira tutelar Sul, porque na primeira fala dela, ela falou que o grande desafio hoje, que para o Conselho Tutelar, é vaga em creche. Mas eu queria saber da violência contra a criança, abandono parental, o abandono puro e simples, crianças menores que ficam aí vagando por ruas, principalmente nos bairros da periferia. Então, quero ouvir a Elisângela sobre isso. Então, Alexandre, nós temos recebido no Conselho Tutelar, eu falo aqui do Conselho Tutelar Sul, mas eu acredito que lá no Conselho Norte a realidade deles não seja tão diferente da nossa também. Nesse período de pandemia, que está todo mundo em casa, a gente até fica temeroso porque a recorrência de violação de direito, ela acaba sendo maior, porque os pais estão perdendo os empregos, deixando as crianças em casa o dia todo. Então, nós recebemos muitas denúncias de maus tratos, de abandono também, porque aquele pai que ele não deixou de trabalhar, não tem a escola, não tem quem cuida, e aí a criança acaba ficando sozinha em casa. Então, nós também estamos recebendo esse tipo de denúncia. E eu gostaria de deixar claro que, apesar dos serviços todos estarem reduzidos, o Conselho Tutelar, ele não parou nesse período. Nós estamos trabalhando 24 horas por dia. Nós recebemos as denúncias. Se tiver que ser feita a averiguação lá no endereço, a gente vai, claro, com todos os cuidados, né, possíveis, mas nós vamos lá para ver a situação dessa criança. Só que, infelizmente, nós temos recebido denúncias agora nessa pandemia por conta disso, né, dos pais estarem mais preocupados com a situação, deixando essas crianças em casa. Às vezes desconta-se o estresse na criança, isso acaba o quê? Trazendo para o Conselho Tutelar uma denúncia também, só que todas elas estão sendo averiguadas e estamos fazendo os encaminhamentos aos serviços competentes, aí o CREAS, o CRAS, a rede de ensino. Maravilha. Bom, gente, como eu disse, 5 horas a gente tem a sessão ordinária, mas como a gente ainda está lá nos preparativos, a gente tem mais alguns minutinhos, então eu acho que dá para fazer uma rodada de considerações finais. Rapidinho, eu vou pedir, por gentileza, eu vou pedir para a Ana Paula Santana, que só falou na abertura, para ela falar mais aí um pouquinho, o que ela quiser, principalmente em relação aí ao cuidado com crianças que precisam de reabilitação, de cuidados especiais, ela que é da Renascer também. Ana? Sim, as crianças que chegam até nós com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, elas têm diversas dificuldades em várias áreas, como vocês citaram, né? As áreas comportamentais, cognitivas, sensório-motoras, né? E todas essas áreas são extremamente importantes para que essa criança tenha marcos iniciais. A mãe que perguntou se a presença da mãe é fundamental, é extremamente fundamental, né? Só completando o que a minha colega disse, porque a aprendizagem dessa criança, ela é fortemente influenciada por todo o meio onde a criança se encontra e o qual ela interage. Então, essa criança interage na creche com outros coleguinhas, com a professora, mas é extremamente importante que esse estímulo continue em casa com a mãe, com os pais e os demais familiares. Muito obrigado, Ana Paula Santana, terapeuta ocupacional da Associação Renascer. Passar para a Leandra Herrera fazer a consideração final dela. Leandra.
Oi, Alexandre. Bom, eu gostaria de falar que, dentre todos esses avanços que o município teve, o nosso maior desafio, como disse a conselheira Elisângela e a professora Fernanda também, são as vagas em creche. Sim. No restante das nossas outras faixas etárias, nós atendemos 100%. Então, nós temos um termo de ajustamento de conduta em parceria com a Promotoria da Infância. Nós temos também, no Plano Nacional de Educação, a meta de atender, no Brasil inteiro, de atender 50%. Nós atendemos muito mais, nós estamos além. É 2024, então, assim, né, Leandra, essa meta? 2024, isso, é 2024. Nós atendemos bastante. Temos algumas regiões, né, das 10 macro-regiões, em que a procura é maior, mas a nossa intenção é sempre o melhor. E a parceria com o Conselho Tutelar, com o CMDCA, é importantíssima. Tá certo, muito obrigada. Gente. Eu agradeço vocês. Infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque estão gritando aqui na minha orelha que o presidente da Câmara quer dar início à sessão. Eu agradeço vocês. Se quiserem repetir a dose ao longo dessa semana, estão todas novamente convidadas. Agradeço a Camila aí também por ter organizado o pessoal. Parabéns pelo trabalho, gente. Até mais.